Olá! Nessa apresentação vou realizar uma breve síntese a respeito da minha pesquisa durante o PIBIC 2019-2020. O trabalho intitulado O Lugar do Tráfico no Debate Político durante o governo do Barão da Boa Vista, da regência de Araújo Lima à maioridade, corresponde à primeira parte desse projeto do PIBIC. Bom, é evidente que o estudo do tráfico ele passou por uma série de avanços historiográficos ao longo das últimas décadas, né? Alguns bancos de dados, como o Slave Voyage Database, apresentam uma série de novos campos e novos espaços para debate. Pernambuco é um desses locais que vem ganhando maiores estudos justamente por se reparar na participação que Pernambuco teve dentro desse processo. A partir do recorte da minha pesquisa em 37, você tem um aumento do fluxo de cativos, né? A província estava retomando o crescimento econômico. Então, dentre os objetivos, né, o primeiro de tudo está relacionado ao salvamento de alguns desses documentos. Além disso, né, um levantamento relacionado ao noticiário da imprensa política partidária. O objetivo também foi observar alguns dos anúncios de compra e venda, né? E dentro desse processo, buscar figuras pernambucanas ligadas a essa história. É claro que para se realizar uma pesquisa desse porte, né, a metodologia ela é muito diversa. As fontes consultadas principalmente foram divididas entre os panfletos recém-digitalizados da CEP, Companhia Editora de Pernambuco. Você tem também a consulta, o acervo da hemeroteca. E esses anúncios, né, eles têm toda uma metodologia específica de investigação, né? Dentro desse estudo, ele foi dividido em duas partes. Inicialmente, os discursos panfletários, eles apontaram uma discussão em torno do tráfico antes de 37. Já entre 34 e 36, você tem alguns exemplos de panfletos que estavam se colocando e apontando, de certa forma também denunciando a continuidade de prática desse comércio, né? Panfletos que estavam também até mesmo discutindo o próprio papel da presidência da província nesse processo. E aí você tem alguns exemplos, né? O Sentinela da Liberdade, o Aristarco, o Antirregressista. Dentro desse debate, né, já entrando de fato no recorte, você tem um debate sobre essa aritmética do tráfico, que é levantado por Lopes Gama, que faz denúncias veementemente dentro do espaço da imprensa. Inclusive, né, ele recebe respostas no próprio Diário de Pernambuco, e, é claro, fica muito nítido que por trás desse processo, a entrada do Francisco do Rego Barros na presidência da província foi um somatório muito grande para esse tráfico ele conseguir retomar forças dentro desse processo. Então, observam-se nesses panfletos algumas denúncias pontuais e uma discussão já muito forte que permeou essa década de 30 a respeito do tráfico. Já com relação aos anúncios, algumas tabelas foram montadas, né? Tabelas com o objetivo de categorizar anúncios desse período suspeitos que tinham possivelmente relação com o tráfico. A primeira tabela foi com relação à divisão por gênero, e de 37 até 40 tem um predomínio do aparecimento do gênero feminino, né, das mulheres que apareciam com maior frequência nesses anúncios. Além disso, você tem os anúncios de acordo com a faixa etária, né, de 37 a 40. E observa-se justamente, né, nesse momento, a designação de moço, como uma designação ampla, né, que pode remeter a uma idade menor, moleque também, e idades também muito pequenas, né, que apontam possivelmente crianças que estavam sendo vendidas graças ao tráfico de pessoas. Além disso, né, alguns anúncios traziam as nações de embarque, né, e percebe-se de 37 a 40 o predomínio da região centro-ocidental e muito ligada à região de Angola. E um último ponto também, com o objetivo de apontar essa geografia do tráfico, foi observar nos anúncios os principais locais, os principais endereços, né? O principal bairro é o bairro de Santo Antônio, certo? Que é o principal local. E as principais ruas, né? Os principais espaços de vendas desses escravos possivelmente ligados ao tráfico é a Rua de Águas Verdes, certo? A Rua dos Martírios e a Rua Direita. Enfim, gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Marcos Carvalho, ao meu colega de pesquisa, Pedro Ivo, e também gostaria de agradecer ao CNPq por esse período.